Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Num tempo de silêncio, invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que alcancemos a compreensão da palavra e por ela sejamos transformados segundo o poder desta ação plena de Deus agora em nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a igreja celebra hoje, no domingo mais próximo do dia 29 de junho, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Nós sabemos da importância destes dois personagens na história da fé cristã, pelo que os dois representam naquilo que lemos e rezamos nas próprias orações da missa de hoje, especialmente nas leituras, primeira e segunda leitura e no Evangelho. Paulo, que não é do grupo que conviveu com Jesus, mas conheceu o Cristo ressuscitado. Pedro é do primeiro grupo, o primeiro a ser chamado pelo Senhor, a primeira pedra na construção da igreja. Portanto, celebrar a memória desses dois apóstolos, que é bom sempre ter coragem de recordar, que morreram mártires. Não foram para a igreja pegar o microfone e dar um testemunho que depois que aceitaram Jesus ficaram livres de todos os problemas. Foram para a igreja para dar testemunho que depois que encontraram Jesus, toparam perder tudo até a própria vida. É infinitamente mais do que isso que a gente vê no cristianismo de hoje. Um cristianismo cada vez mais sem a autoridade do testemunho, porque transformou o cristianismo e a religião cristã em sistemas humanos e não mais critério fundamental para o seguimento do Senhor. Vamos lá, no seu folheto número 11, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 19. Quem foi à Santa Missa domingo passado, prestou muita atenção no Evangelho, chega hoje na igreja e pensa: será que esse Evangelho não escolheram errado? Porque já caiu esse Evangelho domingo passado. Domingo passado era o evangelista Lucas contando esta cena. Hoje é o evangelista Mateus relatando o mesmo feito e apresentando elementos novos.
que não contrapõem e não entram em conflito com o que Lucas disse, mas os textos da Sagrada Escritura se complementam, ampliam a visão mais do que geram problema. Então, zelo para transformar essa palavra naquilo que ela deve ser sempre: fonte de discernimento, de iluminação e de condução da nossa relação com o Senhor. Vamos lá. Alguns elementos muito importantes para quem deseja uma relação mais profunda de fé com Deus, mais do que de costume, tradição religiosa, comportamento e cultura religiosa, mas deseja e anseia por um relacionamento com Deus, e desse relacionamento brota em você uma vida na plenitude do que ela pode ser. Preste atenção, porque Mateus nos dá elementos muito importantes para compreender 3 questões fundamentais. A primeira, quem é Deus? A segunda, quem é você? E a terceira, o que é a igreja? Quem é Deus? Quem é você? E o que é a igreja? Essas 3 realidades, Deus, você e a igreja, que somos todos projetados para uma realidade maior, a quarta, que é o reino dos céus. Vamos lá? Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos. A pergunta, todos bradem: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Domingo passado em Lucas, Jesus, a formulação era outra: quem dizem os homens que eu sou? Agora, em Mateus, se acrescenta já na pergunta o próprio Jesus lhe dando um título messiânico: o Filho do Homem. O Filho do Homem é a figura tipo brotada na literatura que a gente chama apocalíptica, por exemplo, o livro de Daniel, e alguns textos dos profetas como Jeremias e Ezequiel, de personagens que passaram por processos históricos muito violentos e sofridos. E eles elaboraram que a intervenção de Deus na história do povo de Israel e na história humana passaria por essa figura de entrada desta figura na história humana, o Filho de Deus. É o título do Messias. Portanto, Jesus, ao fazer essa pergunta, não sofre uma crise de identidade por não saber quem ele é. Ele já pergunta, dando aos discípulos a resposta que ele tem segurança quem ele é. Ele já faz a pergunta, embutido na pergunta, para os discípulos a resposta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem, como domingo passado, fazendo para Jesus um relatório dramático. Vamos lá? Versículo 14. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mateus acrescenta Jeremias, por razão muito específica da figura histórica do profeta Jeremias e o que Jeremias enfrentou: perseguição, prisão e condenação de morte. Mas em todo caso, tanto em Marcos, Lucas e Mateus, a resposta dos discípulos situam não Jesus, porque Jesus já está situado, mas situam-nos numa realidade muito delicada. Os discípulos dizem a Jesus que a opinião do povo é que Jesus é menos do que aquilo que ele verdadeiramente é. Ele está na linhagem, o máximo que ele é o profeta. O profeta é aquele que profere uma mensagem mandada por Deus. Profere um falar que Deus
encomendou que fosse falado. O Messias é diferente. O Messias providencia um agir sob o comando de Deus. O profeta fala em nome de Deus. O Messias age em nome de Deus. Tem uma distinção muito grande, muito grande. O que nós vamos entrar agora é bem desafiador. Quando os discípulos apresentam para Jesus a crise da opinião pública, a precária compreensão da massa sobre quem é Jesus, Jesus devolve para eles a pergunta. Versículo 15, leamos. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta, eu dizia domingo passado e repito agora, esta é a pergunta mais importante da existência cristã. Ser cristão é transformar essa pergunta de Jesus praticamente numa palavra comando da vida. Tudo que você enfrenta em sua vida, das melhores situações, tanto quanto das piores situações, tudo que pede de você um sentimento, uma palavra, uma ação, uma atitude, tudo que pede de você um agir, exige de você que antes deste agir, você responda primeiro: para que eu venha ter o meu procedimento, eu preciso me perguntar, mas quem é Jesus para mim? E segundo esta lógica, o que Jesus espera que eu faça? Que atitude Ele deseja que eu tenha no enfrentamento desta situação extraordinariamente boa que apareceu em minha vida, ou dessa situação extraordinariamente terrível, ou da norma do cotidiano quase enfadonho do ritmo comum da vida. Quem é Jesus para você? Ser cristão é se dispor a responder esta pergunta o tempo inteiro diante de cada ação. Dito isso, vamos à resposta de Pedro. Tomem lá. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em Lucas, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus, ou ungido, ou enviado, que em latim o Christos em grego e em latim o Messias. E Pedro acrescenta: o Filho do Deus vivo. Portanto, nós já temos 3 títulos sobre quem é Jesus: o Filho do Homem, o Messias e o Filho do Deus vivo. E lá começamos as perguntas. Você dá conta de responder tranquilamente o que significa Jesus ser o Filho do Homem, o Messias e o Filho do Deus vivo? Ou você se embanana nessa resposta? Nós vivemos uma grande crise de compreensão da fé cristã. Grande crise. Jesus enfrentou isso já no tempo dele, mas hoje mais ainda, porque o cristianismo se transformou em sistema religioso. E de sistema religioso o cristianismo se tornou modos de costumes, tradições e de organização da sociedade, das culturas e dos estados. Quer dizer, a religião virou sistema que a gente repete impulsivamente, comportamentos, tradições, costumes, porque é assim, mas sem ter nenhuma própria elaboração do que isso significa. E o pior, o nosso cristianismo do pós-Segunda Guerra Mundial, que deixou de ser uma mensagem corajosa para o mundo, e o cristianismo foi obrigado
a se reduzir a um mero humanismo cristão no mundo. Das aberrações mais absurdas dos grandes teólogos e teóricos da fé cristã, católica e protestante, dizer que Jesus é um líder importante, como Buda, e aí faz a lista, como Francisco de Assis, e Jesus virou um herói comum como os heróis e mitos humanos. Uma tragédia para o cristianismo, uma tragédia. A igreja perdeu a coragem de dizer ousadamente que Jesus não é, ele passa pela realidade humana, ele passa pela condição e situação humana, mas ele ultrapassa, supera e ainda projeta a realidade humana para uma realidade que nenhum líder religioso e humanista de sistema nenhum cultural, social, político, humanista é capaz de alçar. Amém? Amém. Ultrapassa, supera e projeta. A minha formação, que foi a formação de seminário dos anos 80 e 90, a gente chegava ao horror de contar professores de teologia que davam aula para nós e que você via que ele não acolhia o Jesus da revelação bíblica. Ele pregava Jesus um líder humanista para um humanismo, para um mundo melhor. Sem Deus e sem céu. E sem o eterno. Quer dizer, sem transcendência. Agora, vem propriamente a problematização. Todas as vezes, deixa eu dar-te gestos de visualização. Todas as vezes que nós nos dizemos cristãos, católicos ou qualquer corrente das tradições cristãs, mas temos uma visão pobre de Jesus, todas as vezes que lemos a Escritura, estudamos a Escritura, ou lemos autores deste mundo que têm uma compreensão de que Jesus é menos do que ele é, todas as vezes que nós não entendemos bem quem é Jesus, portanto, quem é Deus, nós não alcançamos um progresso, a compreensão sobre quem somos nós. Porque chegar à clareza sobre quem é Deus é necessariamente descer à profundidade de si mesma e de si mesmo e alcançar a compreensão de quem é você. E é o que vai proceder o texto. Eu vivi 23 anos, 24 anos na periferia. Quando eu fazia essa pergunta para as pessoas na periferia, quem é Jesus para você? As pessoas comumente predominava uma compreensão de que Jesus é Deus sem nenhum problema. No meio da classe média, fortemente influenciada, não se ofendam com o que eu vou falar, fortemente influenciada pelas ideologias cristãs que querem que o cristianismo se transforme em sistemas políticos a serviço dos líderes políticos messiânicos de direita e de esquerda, ou o catolicismo fortemente de classe média, fortemente influenciado pelas doutrinas do espiritismo, que não aceitam Jesus como Deus. Acham que Jesus é um espírito evoluído, assim como o Islã e o próprio judaísmo. Mas não entendem Jesus como Deus. Essa questão ela é tão séria, que agora, nos últimos anos, a igreja fez a renovação do missal. E para corrigir este equívoco de não saber quem é Jesus, a igreja mudou a forma da conclusão da primeira oração da missa. Vem no seu folheto número 6, olhe lá. Para a igreja mexer nisso, é 6 mesmo, né, Paulo?
6. Olhe o conteúdo. Eu já passei pela dolorosa experiência de estar numa roda, com a família, com conversa, numa reunião na igreja, e gente católica, de tradição e de herança católica. Vem um debate, uma conversa sobre religião, sobre fé, aí aparece a conversa sobre Jesus, as pessoas dizem entusiasmadas: ah, mas Jesus deu conta disso porque ele é o Filho de Deus. Hora outra, alguém recorre a mim. Eu converso isso com os padres, e é muito comum os padres dizerem que passam por isso também. E a pessoa que está à mesa pergunta: ele é o Filho de Deus, mas ele é Deus também, né, padre? Quer dizer, nesta pergunta está embutido uma dúvida. E para curar esta horrorosa e pobreza de formação católica, a igreja teve que mexer na estrutura da oração do missal. Vamos ver? A oração, praticamente todos os domingos, agora ela conclui. O que eu quero mostrar para os senhores e senhoras é a conclusão da oração. O texto de hoje diz assim: ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Agora, propriamente, na conclusão, se apresenta com quem é que a gente está falando quando rezamos. Vamos lá? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ele é Deus, sim, com o Pai e o Espírito. Um só Deus, não uma só pessoa, mas 3 pessoas numa comunhão de amor que formam a realidade trinitária, um só Deus. Sim, Jesus não é só o Filho do homem, o Messias, o Filho de Deus, ele é isso tudo, mas ele é Deus mesmo, com o Pai e o Espírito. Vai! Pode reagir. Pode reagir. Eu fico imaginando, e já vi e convivi com muita gente espírita, a tristeza que é para alguém que fala com Jesus e trata Jesus como ele sendo menos do que ele é. É horror. É triste demais. É triste demais. É você ficar com sede nas margens da fonte de água viva. Ficar com fome na fonte onde ele é pão vivo descido do céu e é vinho de salvação para a eternidade. Horror! Alguém que pensa Jesus menos do que ele é. Vamos entrar nessa questão, portanto. Ao acessar o mistério da compreensão de quem é Jesus, você acessa a compreensão sobre quem é Deus em sua totalidade e desce à compreensão de quem é você ao extremo. Versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse, brada a igreja: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Espere lá. Pedro responde para Jesus, olhe para cá: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, e aponta para baixo. E diz que a felicidade de Pedro não é ser filho de Jonas só, é também, mas a felicidade de Pedro alcança uma fonte infinitamente maior. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que você sabe sobre mim não é opinião de escritor, de teólogo, de pregador, não é opinião de correntes filosóficas, ideológicas,
mas o que você sabe sobre mim não vem da carne e do sangue, não foi um ser humano que te revelou isso. O que você sabe sobre mim, a fonte é o meu Pai que está no céu. Vai, reage. Eu te garanto que se você é uma pessoa que experimenta vazios na fé, vazios e securas espirituais, é porque, mesmo sendo um piedoso, uma piedosa, religioso, um frequentador de costumes e tradições rituais, de costumes e tradições da fé e da religião, a fonte onde você bebe para o conhecimento de Jesus, a fonte não é o Pai, porque o dia que for o Pai a fonte de sua compreensão sobre Jesus, você será a criatura feliz como Simão, capaz de servir a um Deus não para ganhar coisas e dar testemunho na igreja, que depois que eu me tornei dizimista, depois que eu tornei devoto de tal santo ou tal santa, que eu fiz a oferta na igreja, que eu fiz a novena tal, agora é só bênção e ganho tudo que eu peço para Deus. Mas você dirá como Pedro, depois que eu conheci Jesus, e Paulo diz ainda de forma mais explícita, Paulo diz, eu perdi tudo e considero como lixo. Considero tudo como lixo. Eu perdi tudo. Pedro perdeu a própria vida pregado na cruz de cabeça para baixo. Paulo perdeu a própria vida decapitado. Como é que alguém que diz na primeira leitura, Pedro dormindo dentro da cela, um sistema de segurança extremo, a cela iluminou, o anjo do Senhor vem, toca o ombro de Pedro e diz, levanta, põe a capa, põe o cinto e segue. E Pedro levanta, vai caminhando, passa pelas guardas, chega perto do portão, o portão abre sozinho, ele pensa que é uma visão, caminha 1, 2 ruas, o anjo deixa ele, e aí ele compreende que é Deus que está com ele para acordá-lo, não para levá-lo às conquistas das glórias deste mundo, mas o anjo toca o ombro de Pedro, porque quem quiser me seguir, renuncie a si, tome sua cruz cada dia e me siga. Toca o ombro, porque é o lugar da missão. Jesus aqui está em Cesareia de Filipe. Permitam-me situar vocês na introdução do evangelho que eu deixei para fazê-lo agora. Pedro confessa quem é Jesus e Jesus confessa quem é Pedro. Todas as vezes que você alcança uma boa compreensão sobre quem é Deus, você alcança uma boa compreensão sobre quem é você. Necessariamente. Cesareia de Filipe está no alto extremo do norte de Israel, na fronteira de Israel com o Líbano e com a Síria, pertinho de Beirute, Cesareia de Filipe. O próprio nome da aldeia, da cidade construída por Herodes em homenagem a César, e Filipe, ao segundo Herodes, filho do próprio segundo Herodes. Então, é uma cidade que tem imponentemente o nome de Cesareia de Filipe, homenagem ao imperador romano e homenagem ao filho do rei que domina sobre a Palestina, a Terra Santa. Este lugar, Cesareia de Filipe, está na encosta do Monte Hermon. Este monte tem 2.800 metros, ele é bem alto. O topo dele passa praticamente o ano inteiro com um volume grande de neve. A insolação praticamente o ano inteiro. A neve à noite, que vai e durante o dia o sol faz descer um pouco
daquela água, e na encosta de um encravado gigantesco de cordilheiras de montanhas, mereja e desce a umidade do topo das montanhas e do Monte Hermon, formando uma campina verdejante extravagantemente bela, num território de predominância desértica, de pedra, de um calcário, um arenito assim, palha para um marrom bem triste. E você de longe avista aquela formação, aquela campina verdejante. Bem perto da encosta desse monte tem duas coisas: um templo de pedra de mármore, um templo gigantesco de pedra mármore branca, translúcida, que de qualquer distância que você tivesse, você avistava aquela imponência branca na encosta das montanhas verdejantes o ano inteiro. E atrás deste templo, como aqui nesta parede, você adentrava uma caverna, que está lá até hoje. Uma caverna bem larga, profunda, com uma corrente de água dentro dela. Quer dizer, tem pastagem, tem gruta, uma caverna, e tem água o ano inteiro, no encravado das montanhas. O lugar perfeito para os pastores com os rebanhos. Então, lá, os povos primitivos que ocuparam aquela região de Cesareia de Filipe construíram um templo de culto a Pânias, deus grego, deus dos pastores e dos rebanhos. Então, Pedro confessa que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, diante da imponência da criação, a abundância de campina, pastagem, água e a proteção da gruta, da caverna. A imponência da criação, que gera os rebanhos para uma riqueza de altíssimo nível, para um país deserto e semideserto. Então, a imponência da criação. A imponência da ambição humana representada por Herodes no templo e na cidade de César e de Filipe. A imponência da criação, a riqueza da criação, a imponência dos poderes políticos, Herodes, César e Filipe, e a manifestação do próprio Deus. Como é que você, aqui se trata de discernimento, como é que você, diante da imponência dos grandes Césares deste mundo, diante da imponência das riquezas deste mundo, como é que você responde a pergunta: quem é Deus para mim? Maravilhoso isso. Nós vivemos um cristianismo cada vez mais decadente, porque esta semana uma boa parte, se não a imensa maioria dos católicos de classe média detestam notícia e não gostam de ouvir e assistir notícias, mas eu recomendo a vocês. Esta semana passada, pipocou nas redes sociais e nos meios de comunicação uma reação importantíssima para você entender a fé cristã hoje, católica, evangélica ou protestante. Há 3 semanas atrás saíram os dados estatísticos do censo religioso no Brasil. Vocês viram? Importante. Pela primeira vez desde os década 40, 50 e 60, quando o catolicismo foi cada vez mais se aproximando da política, seja da esquerda, nos movimentos operários e nos partidos políticos de esquerda, afinados com as ideologias de esquerda, ou o catolicismo foi se aproximando da direita, como o movimento dos católicos a favor do golpe militar e de todo o domínio e violência que o regime militar trouxe. Concordem ou não com isso, não vou entrar sobre isso não. O que eu estou falando é de associação do catolicismo com a política de direita ou de esquerda. Esta aproximação do catolicismo com a ideologia, com a política,
fez gradativamente os cristãos virem para dentro da igreja e dizer: não sinto mais confortável na igreja politizada como ela está. Descambaram tudo para o mundo evangélico. E agora, 60 anos depois, 40 anos depois, 50 anos depois, pela primeira vez na história do Brasil, estabilizou o acelerado processo que vinha de perda de católicos da Igreja Católica e estabilizou o crescimento de evangélicos que previam que em 2030, eles, pela primeira vez na história das culturas e dos povos, seriam um país que tinha uma predominância religiosa e num processo natural sofreria uma mudança de predominância religiosa. A partir dos anos 30 seria predominantemente evangélicos. Até aí tudo bem, muito debate, muito estudo no meio da igreja, na política, na cultura, na economia, se falou isso à exaustão. Mas nesta semana passada e atrasada, surgiu um pipoco novo. Qual foi? Os pastores das igrejas evangélicas, inclusive um grande pastor de uma das principais igrejas evangélicas aqui de Goiânia, eles começaram a se pronunciar dizendo que a maior desgraça para o mundo evangélico foi ter trazido os políticos para o altar, que o povo viu nisso sair Jesus, e o povo saiu com Jesus da igreja, porque viu que a igreja tinha apelado para os sistemas de Herodes, de César e de Filipe, e deixaram Jesus. Os pastores falando isso. Muitos. Isso é um alerta para nós. Na igreja, ou a gente torna capaz de comunicar a fé para todos, uma fé que se comunica como fonte de salvação para todos, para todas as ideologias, todas as correntes, todos os pensamentos, e para corrente nenhum e pensamento nenhum. Ou a igreja é sempre livre para o anúncio do evangelho de todos, ou ela, se associando aos sistemas políticos e ideológicos deste mundo, ela vai sempre se afastar de Cristo, porque o reino de Cristo não se confunde com nenhum rei e nenhum sistema deste mundo. Amém? Amém. Amém? Nenhum. Portanto, nós padecemos de uma classe média que saiba ler notícias e interpretar notícias, e questionar a própria postura, inclusive da igreja. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, diante da imponente construção do templo erguido ao Deus Pan, a cidade construída para César e para Filipe, o que Jesus está dizendo para nós é que Ele é Deus, Ele é o bom pastor, e Ele e o rebanho dele formam uma coisa só na comunhão com o Pai. Vamos lá? Vamos lá? Depois de dizer para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Agora vem a liberdade de Jesus e a autoridade de Jesus para tomar você e tomar Pedro e fazer com você o que Deus quer, e não o que você quer, e não o que César, Filipe e Herodes querem. Está claro? Vamos lá? Versículo 18. Por isso eu te digo, brada, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Espere lá. Isso aqui é importante demais. Jesus diz a Pedro: Pedro, toda pessoa que alcança a compreensão sobre quem ela é, sobre quem Deus é, alcança a plena compreensão de quem ela é. E essa pessoa tem liberdade o bastante para colocar-se nas mãos de Deus e deixar Deus realizar na vida dela o plano e o projeto dele. É o que nós rezamos no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor, não a minha.
Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, põe o si mesmo para lá, tome sua cruz cada dia e me siga. Pedro, se você tem a graça de compreender quem é Deus, você deve ter, Pedro, a liberdade de pôr-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, faz de mim o material que o Senhor precisar para realizar neste mundo a vontade e o plano do Senhor para o bem de todos. E Jesus diz: você, Pedro, nas minhas mãos vai ser material de construção e eu vou construir a minha igreja. Esse discurso humanista dos teóricos cristãos dos anos 80, 70, 60, de que Jesus não fundou igreja, é mentira. Jesus fundou a Santa Igreja, que ele chama de minha. A igreja é obra das mãos de Jesus, e você só é cristão, se você aceitar ser material de construção nas mãos do construtor Jesus. Vai. Isto supõe olhar para esse presbitério aqui, esses pedaços bonitos de pedra que ornam este presbitério, pedaços, restos. As pedras maiores e principais construíram mesas, construíram salas vistosas, e de você, talvez, e de mim, talvez que sobre um pedaço para ornar assim. Ser material de construção nas mãos de Jesus supõe a liberdade, como um tijolo na mão do pedreiro, e deixa ele carcar a colher assim, arrancar o que ele não precisa e o que ele não quer, para pôr você no lugar que ele precisa e que a construção precisa. Essa resistência de liberdade é para todo cristão. Ela não é privilégio, ela não é só para os santos e para os mártires, é para toda pessoa que diz que crê em Jesus. Vai? Amém? Amém. Pedra. E o mais belo: Pedro, pode o inferno fazer o barulho que for, pode o demônio fazer o rosnado que for, o demônio, o inferno faz muito barulho, mas poder vencer a igreja, isso nunca, Pedro, nunca. Então, este catolicismo e esse cristianismo que passa medo nos cristãos, vem para a igreja e aceite o político tal, da direita ou da esquerda, ser seu líder, porque ele vai impedir que o outro imponha um sistema tal, comunismo ou capitalismo tal, que proíbe você disso ou daquilo, e passa medo em você. Este cristianismo que passa medo das coisas do inferno, não é um cristianismo segundo a ordem de Jesus, porque segundo a ordem de Jesus, você fala para um pregador que te mete medo: pregador, você sabe do barulho do inferno, mas você não sabe que o inferno nunca poderá vencer a igreja de Jesus. Amém? Amém. Escute o rosnar do bicho e cantarola suave o seu louvor, dizendo: aqui dentro você nunca poderá vencer. Isso é fé. Aqui dentro você nunca poderá vencer. Isso é fé. Não que ele não faça barulho, não que ele não ameace, não que ele não tenha pretensão de te vencer, mas a afirmação da fé é: sobre a igreja que Cristo fundou e sobre os membros que são material de construção da igreja que Cristo constrói, o inferno, o demônio, o pecado e a morte nunca poderá vencer. Por isso, agora vem a abertura. Vamos lá? Por isso, quando há esta liberdade de chegar à compreensão sobre quem é Deus, através de Jesus, chegar à compreensão sobre quem é você,
Você se põe nas mãos de Deus, Deus faz de você o material que Ele precisa para as coisas dEle, e olha o que acontece com você. Versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, a igreja existe. Eu fundo a igreja para que ela tenha as chaves, não a chave. Não da igreja, não da secretaria, não das salas, das coisas que ficam guardadas. As chaves, não do cofre, mas as chaves do reino no plural. As chaves do reino dos céus. Porque o céu não é um lugar geográfico. O Senhor é Senhor também do tempo e do espaço. Ele cria, mas Ele ultrapassa e supera a espacialidade. Ele é Senhor do reino dos céus, dos cosmos. A igreja não existe para ficar vigiando chaves. Quando eu vim aqui para a paróquia, alguns grupos que tinham as chaves de certas salas aqui, eu fiquei 1 ano e 8 meses sem ter acesso, até que eu chamei o chaveiro e falei: estoura tudo para eu saber o que tem, para saber o que reforma. Natal me ajudou muito nisso. Perder medo de quebrar as fechaduras. Eu não vim para ficar cuidando das chaves das coisas daqui. Essas eu posso até quebrar e estourar e destinar as salas para outras coisas. Mas o papel da igreja é ocupar-se com as chaves do reino dos céus. As chaves para a fé católica são os divinos sacramentos, que muitos católicos acham que nem tanto, que os sacramentos não têm esse papel tão relevante, do batismo, da crisma, do matrimônio, da eucaristia, da confissão. Não tem esse poder tudo não. Para a fé católica tem, porque os divinos sacramentos têm poder de nos ligar na terra e nos ligar nos céus. Nós, sendo cristãos, cristãs, nós precisamos saber que somos filhas e filhos de Jonas. Um pai e uma mãe que é humano, portador de bênçãos, graças, de muita coisa boa que me deram, que te deram, mas humanos que já, muitos deles já enterrados e sepultados. Mas nós somos projetados com os nossos pais e mães. Com os Jonas, somos projetados para uma realidade que nos ultrapassa, nos supera. Jesus faz de nós material destinado para a construção da sua igreja e projetado para sermos filhas e filhos de Deus no reino dos céus e não nos reininhos do umbigo nosso aqui. Ainda que esse umbigo seja a pretensão de uma religião fechada sobre si mesma. Está claro? Está claro? Pronto. Dito isso, é hora de você se perguntar: é isso que eu experimento de Jesus? É hora de você fazer a confissão de fé de Pedro e de Tomé, que toca depois da Páscoa as chagas de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. Estamos sempre a caminho com essa palavra, proclamar como Pedro, como os apóstolos: meu Senhor e meu Deus. Inclina a sua cabeça. Dizer a Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, tu és Deus com o Pai e o Espírito, é tão grande que nunca entendemos de um modo acabado esta confissão. Ela nos precede. Nossos pais, nossos avós disseram isso, transmitiram-nos isto. Ao longo da nossa história nós vamos dizendo isto. Mas esta realidade do mistério de Deus é tão grandiosa que nós vamos alcançar a plena compreensão sempre, sempre tocando Jesus, abraçando Jesus, sendo abraçados por Ele e permitindo que Ele nos conduza ao reino dos céus.
Incline a sua cabeça, renove esta aliança de fé sua com Jesus. Confesse com lábios aquilo que o seu coração e a sua inteligência crê. Diga a Jesus quem Ele é para você e ponha você mesma, você mesmo nas mãos dEle, disposto a ser conduzido por Ele às alegrias e bênçãos do reino dos céus. Reze.